Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Caros amigos, muito bom dia. Que honra estar aqui novamente, que alegria no coração poder experimentar mais uma semana de vida, de oportunidades novas a todos nós. Você que está aí nos acompanhando aqui, nesse momento passa a usufruir de uma grande rede de amigos que formamos aqui com esse estudo despretensioso, mas que tem muito amor no coração em ser realizado. É para nós uma grande alegria, para mim e para a Estela, poder realizar mais uma semana, hoje na semana de número 195, dia 9 de junho de 2020, nesse momento, 8 horas 4 minutos, horário aqui brasileiro, horário de Brasília. Eu saúdo a você que nos acompanha pela Rede Amigo Espírita, mundo afora, você que está aqui pelo nosso perfil, no meu, no da Estela, você que está aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos para mais essa leitura e esse estudo da nossa doutrina aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje traz um tema muito bacana para corrigir um defeito. Tem alguém aí que está ótimo já, que não está precisando corrigir nenhum defeito? Ai de mim, hein? Vamos então encontrar soluções que a espiritualidade superior nos entrega para que nós nos comprometamos em corrigirmos em nós as nossas deficiências, que não tem nada de maldade, viu, gente? Tem só de ignorância mesmo. Então, em busca de aniquilar ou de atenuar a nossa ignorância, passamos a aprender e acumular informações, acumular conhecimento, a fim de que esses defeitos possam ser sanados, pelo menos inicialmente aí na parte teórica, né? Depois vamos para a prática aí, que é um pouquinho mais difícil, mas estamos habilitados já a realizar. Muito bem-vindos e muito bom dia a todos e a todas. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que gostoso poder falar de Jesus abertamente assim, né? E por falar em abertamente e Jesus, eu e o Oceano estamos aqui com uma forte impressão, não do Rodrigo Santoro, né? Do filme que assistimos ontem, do Ben-Hur, em bom. Que o Rodrigo Santoro fez Jesus. E, coincidentemente, eu e o Oceano estamos lendo a obra há 2000 anos, no qual Pôncio Pilatos é quase que protagonista da história. E ele aparece muito no filme. E aquela época, é sempre bom relembrar, né? O quanto era difícil você poder ser cristão, poder falar que você entende das ideias de Jesus, e que naquela época era tão já bem falado sobre reencarnação, e ao longo do tempo se perdeu para Kardec resgatar novamente essa mensagem, mas naquela época já se entendendo dos sofrimentos humanos, da necessidade de crescimento, e poder hoje falar disso abertamente sem ver nenhum centurião aí arrancar nossa cabeça fora, né? Não, por enquanto não. Que Jesus abençoe o lar de todos vocês, assim como o nosso, com esse desejo de viver, de estar aqui na Terra e realmente adquirir virtudes, no qual a gente deixou passar assim, ó, escorregar nas nossas mãos. E quando surgem essas oportunidades? Em todos os momentos. E agora a gente vai estudar sobre isso. Hoje vai ser muito útil, hein? Muito proveitoso. Muito bom. Para você, Luciano, para mim não. Para mim tenho certeza que vai. Meus amigos, olha que maravilha, né? Estamos vivendo em uma era, como a Estela brincou aqui, que não tem nenhum centurião querendo pegar a gente, cortar nossa cabeça por sermos cristãos. E talvez seja uma das oportunidades que tivemos até então, dentre todas as nossas encarnações, talvez a oportunidade mais valiosa de nós podermos tanto aprender aquilo que teoricamente aqui colocamos na nossa mente,
quanto especialmente poder praticar, ter a oportunidade de praticar. Em um momento de pandemia, por exemplo, nossa, tem umas 680 oportunidades aí para nós, né, exercitarmos aí as nossas virtudes, tanto mentalmente, psicologicamente, quanto aí na prática do bem, da caridade, na sua mais assertiva acepção. Um beijo pra Lisa também, né? Lisa. Laricinha, mandou a Laricinha foto, já tá a Larissa, tá assistindo nós. Que gracinha. Beijo, Lisa, Larissa, um beijo também pra minha querida Sarinha El Assal. Um abraço em todos os irmãos aí que às vezes não escreveram, mas Ou chegaram agora, aqui não deu tempo de a gente estão ver. conosco. Quem quiser colocar um copinho de água fluidificar ou até o final do Evangelho, tá bom? Vamos lá, acompanhe a prece conosco, por favor. Mestre Jesus, amado Mestre, em que todas as horas deveria ser convocado em nossa mente. Mestre amado amigo, nos fortaleça para que possamos entender, compreender cada vez mais verdades que vão acalmar nosso coração. O que seria do mundo se todos perdoassem? O que seria do mundo se todos se ajudassem? É isso que queremos, Mestre. A invasão de um amor tão forte dentro de nosso coração, em que a sujeira da mágoa, do desânimo, da desesperança, do ódio, rancor, do egoísmo, que essas manchas pudessem ser dissipadas para brilhar o amor que nosso Deus maravilhoso colocou em centelha divina dentro de nós. Que os benfeitores amigos que estão presentes nessa corrente possam nos intuir, ajudar de mente a mente, cada um do seu jeito, no seu tamanho, a compreender o quanto podemos e devemos mudar para o nosso benefício e benefício geral do nosso planeta. Nos ajude, Mestre amado, nos ajude, anjo de guarda, que possamos caminhar mais leves rumo à felicidade. A felicidade primeiramente em servir, em ser grato e depois a felicidade eterna. Muito obrigado a todos dessa corrente, encarnados e desencarnados, e aos nossos doentes, do físico e da alma, que eles possam sentir a energia dessa corrente sendo emanada para o peito deles. Muito obrigado, Senhor, por poder entender nessa existência um pouquinho mais de vosso Evangelho. Que assim seja. Gente, hoje eu trouxe um livro que eu sou apaixonada. Se vocês quiserem comprar, Biblioteca de São José do Rio Preto, que é a USE, está entregando em casa. A Biblioteca do Eluz está aberta também. Olha aqui, Passos da Vida. É psicografia de Francisco Cândido Xavier com os autores Emanuel, André Luiz, Meimei, Albino Teixeira, Onofre e Sheila. Porém, hoje, o capítulo 18 desse livro, esse daqui é a última capa dos Passos da Vida. Mas edição, né? Mas eu invejo muito a do Reinaldo. Do Reinaldo tem um beija-flor. Nossa, beija-flor, assim, coisa mais linda. É a versão mais antiga. É a mais antiga, mais bonita. Mas eu não vou trocar não, Rei, que aqui tem muitas anotações. Vamos lá. O capítulo se chama O que mais sofremos. Para a gente fazer um link com o que o Sander vai ler do Evangelho hoje, presta atenção aí. Nós vamos precisar desse conteúdo. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de reconhecer os próprios erros. De não reconhecer. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo.
Eu vou continuar, que é muito bonito isso aqui, né? Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Aí agora o Osiander vai ler o Evangelho para nós, para entendermos um pouquinho mais sobre esse capítulo. Vou fazer um exercício aqui rapidinho. Respire fundo. Você está aí agora meio tenso. Respira assim, ó. E respira e segura um pouquinho o ar dentro dos pulmões. Segura uns 5 segundos assim, ó. Deixa o oxigênio fazer parte da nossa corrente sanguínea aqui. Respire profundamente, assim umas 5 vezes, assim, ó. Aí solta devagarzinho. Pode parecer exercício de fisioterapeuta, né? É também, que eu sou fisioterapeuta, mas o André Luiz nos recomenda para respirarmos a longos haustos, que é a palavra que ele usa, haustos com H, né? Ei, André Luiz é demais. O André Luiz era médico, né? Então sabe a importância do oxigênio. Vamos oxigenar. Deixa eu só dar mais um alôzinho aqui, com licença, pedir uma licencinha para vocês aqui, para minha amiga Bibi, a Bibi Santos, que acabou de chegar, a Flavinha e o Guilherme, um abraço para Flavinha, saudade da Flavinha, a Vilma Lima também. Meu querido Tavinho, lá de Pongaí, Luiz Otávio Henrique. Tavinho é uma figura tão doce, tão maravilhosa. Saudade do Tavinho, viu? Juliano Morales, meu grande irmão. A Suzane Sampaio. Um beijão pra você aí, viu? O Edmilson Zanon, a Iris da Silva, que tá lá na Itália nos assistindo. A minha amiga Fátima Carmona, que daqui a pouquinho tô lá na casa dela em Mirassol. Gente, um beijão pra vocês. Gratidão por vocês estarem aqui conosco, viu? Agradecer a todo mundo que tá aqui junto conosco. Aqui, ó, a Sil Camargo também, o Alberto Jorge Bastos, daqui na Rede Amigo Espírita, a Neide Altafine, a Margeri Arlete, a Angelina Sorato, a minha querida Síria Pires, que chegou aqui no YouTube também, estava vendo aqui a Síria, o Ederson Caetano, a Helenilva Gandolfo também, junto conosco. Gente, obrigado mesmo pela presença de vocês aí, viu? Todo mundo respirou aí? Tá todo mundo oxigenado ou não? Sentiu, parece que até o cérebro funciona melhor? Pois é, é o órgão que mais consome oxigênio no nosso corpo, o cérebro. Olha lá, ó, a Bibi falou que faz esse exercício para jogar a ansiedade para longe. É isso aí, Bibi. Um beijão então para a Sueli Capovila Gerdi também, a Sônia Sestari e a Iris da Silva. Gente, vamos lá então para o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá vendo? Tem um ozinho aqui, ó. O. Não é Evangelho, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse nosso livrinho aqui, velhinho, traduzido pelo José Herculano Pires, que inclusive, lembrando aqui, nosso amigo Luiz Carlos Barros Costa vai estar hoje conversando à noite na sala Joana de Ângeles, que ele tem no YouTube, com a Heloísa Pires, que é filha do José Herculano Pires. Então hoje, acho que se não me engano, 8 horas da noite. Certo, meus amigos? Fica o convite para vocês aí assistir o nosso Luiz Carlos Barros Costa, de Fernandópolis. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, itens 18 e 19, para corrigir um defeito. Prefácio. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho, que poderá me impedir de perceber os meus defeitos, e dos maus espíritos, que poderiam me incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a tal defeito que a gente pode citar mentalmente,
E se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpado, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, e, portanto, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. Ó Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei. Que assim seja. Que assim seja. Poxa, pessoal, acredito que no Evangelho não há nada que faça um convite tão eficaz como esse de autoconhecimento. Qual o problema você está vivendo? De qualquer ordem, física ou moral. Eu estou muito irritado, estou muito desanimado, eu estou muito pessimista. Encontra nele um foco do que você pode melhorar para mudar. Sem colocar culpa, eu estou irritado por causa do Ociander. Talvez seja porque você não tem tolerância. Olha, eu achei algo para eu fazer essa prece na minha vida. Vocês viram que aqui tem um momento que ele fala, me ajuda a corrigir esse defeito da intolerância. E aí, lá no seu particular, lá no seu quartinho, não é num quarto físico, não, lá no seu interno, sua mente. Faça essa oração, me ajude a ser mais tolerante com fulano em determinado momento, com aquele colega de trabalho, naquela hora que ele faz isso, faz aquilo. Pontua. Ore em voz alta, se for possível, se você tiver principalmente um ambiente, você e Deus, porque isso é importante para nós. Separa um momento da sua vida para fazer essa prece. Só que ela é uma prece que ela necessita do seu autoconhecimento. E nessa necessidade de autoconhecimento, você vai deixar para trás essa carga pesada que é culpar os outros pelos problemas da sua vida. Eu tenho um problema que eu não consigo parar de fumar. É um defeito isso? Claro que é um defeito. Comer demais é um defeito. Falar mal dos outros é um defeito. Reclamar é um defeito. Porque nós nos acostumamos tanto a reclamar que não percebemos que as pessoas que estão ao nosso redor têm que usar o máximo da capacidade de compreensão, paciência e tolerância conosco, só que nós vivemos com seres humanos. Então, vivendo com seres humanos, como nós, vai viver mal. Porque as pessoas vão estar assim, é assim que falam, eu estou por aqui com o fulano. Por quê? Porque a Estela reclama demais. E será que eu estou enxergando isso? Todas as vezes que eu abro a minha boca, não é para falar algo bom, então eu vou te falar um alerta. As pessoas ao seu redor estão de saco cheio. Mas eles deviam ter tolerância e compreensão, mas eles não estão assistindo um evangelho no qual tem uma oração específica para se corrigir. Quem está assistindo somos nós. É como se fosse dado um presente no nosso colo e você insiste em falar que quem tem que abrir esse presente é o outro. O que a Estela tem de problema na vida? Eu tô com um problema ali. Não, mas é com a minha filha, é um problema. Tem algo
ali que é de minha responsabilidade. Um problema no relacionamento, com certeza tem a minha responsabilidade. Ah, mas você não convive com o outro é muito difícil. A minha filha desde que nasceu é assim, o meu filho desde que nasceu é desse jeito. E como eu estou agindo até então para que isso melhore? Eu estou repetindo as mesmas ações que eu faço quando ele era bebê? Sem enxergar que tem um problema dentro de mim, que às vezes esse problema não vai mudar nada o outro. Ah, você está brincando que eu vou viver com um cavalo e ele não vai mudar. Não, mas você vai compreender como lidar com os coices. Mas isso depende de cada um. Tem uma trovinha bacana que Chico psicografou. Eu acho que é de O Irmão do Candelária. Que ele diz assim: procurei o inimigo que me separava do bem. Encontrei eu no combate. Não encontrei mais ninguém. Porque realmente só depende de nós. Qual é o problema que você está vivendo? Mesmo que seja conjugal, mesmo que seja financeiro, você vai encontrar algo que você pode se corrigir lá dentro. Você vai encontrar, porque a prece está te ajudando a descobrir esse problema e mais, está pedindo auxílio dos benfeitores. E o benfeitor quer que você descubra que não tem paciência. O benfeitor quer que você enxergue que é um problema financeiro, que você gasta mais do que deveria, que você sai muito fora da posse do necessário, que isso nós encontramos no Livro dos Espíritos como uma receita de bolo para uma felicidade possível aqui na Terra. Para a matéria, posse do necessário. Para a moral, paz na consciência. E aí, às vezes, a gente gasta horrores para tentar sustentar uma vida que nós não precisamos ter. Não é verdade, às vezes? Que o nosso problema, o problema que a gente está vivendo agora, que sai lágrimas dos nossos olhos, começou ali atrás. E às vezes ele não vai se resolver, mas ele não vai doer tanto se a gente encontrar o fio da meada. E o fio da meada é um bendito de um defeito nosso. Já vivi problemas no qual eu encontrei inveja dentro de mim. Não suportar uma pessoa, e aí eu descobri que era inveja dentro de mim. Teve uma época na minha vida, vou contar mesmo, gente, porque eu e o Oceano aqui, nós precisamos exemplificar. E para exemplificar, nós precisamos ter defeitos e ter qualidades. E nada melhor do que um defeito. Teve uma época que eu não podia ir no centro, que esse foi sempre o meu grande desejo, de estar fincada com os dois pés no centro espírita. Não cabe aqui dizer o porquê que eu não ia, mas eu não tinha possibilidade. Tinha uma pessoa que ia muito e me falava muito que ia. E eu comecei a olhar essa pessoa, que inclusive eu gostava, e falava assim, nossa, não estou suportando esse fulano aí. Não sei, não gosto da conversa dele. E sabe o que era? Ele trazia notícias do lugar que eu queria estar e eu não podia. E eu comecei a ficar com raiva dessa pessoa. Olha o meu tamanho. Quando eu descobri que a minha raiva era gerada devido ao meu orgulho, a minha inveja, aquilo foi libertador. Falei, nossa, eu não tenho problema com o fulano, eu tenho inveja dentro de mim. Então toda vez que eu vi o fulano, doía, porque todo defeito seu é uma chaga, principalmente derivada do orgulho e do egoísmo. E a inveja vem do orgulho, porque nós queremos fazer tudo, porque nós somos, né, os que completam todas as vontades. E quando eu não completava essa, batia uma inveja. Quando eu descobri isso, foi tão libertador. Quando eu descobri que eu era orgulhosa a ponto de não aceitar críticas, eu descobri, falei, nossa, toda vez que alguém faz uma crítica, principalmente quando eu me libertei disso, era na minha filha Lara, ela tinha mais ou menos uns 5 anos. E quando alguém vinha e criticava alguma coisa que eu estava fazendo errado, e eu como uma mãe, que eu era 100%, nós não somos 100% em nada, doía a crítica. Por quê? Porque feria a minha vaidade, era o orgulho ferido. Quando eu descobri que eu tinha problema com a crítica e fiz um propósito na minha vida de melhorar isso, parou de doer.
Parou de doer tanto que você me desculpe se você quiser me atacar com críticas. Isso eu tenho uma porcentagem a mais trabalhada dentro de mim. É difícil você ver eu preocupada com alguém falando mal de mim. Então nós vamos nos livrando dos defeitos. Porém, você tem que descobrir qual defeito tem. Pode ser que essa chamada que o Sander fez aqui hoje, ó, tema, para corrigir um defeito, a pessoa lê, tá vivendo um caos do furacão. Ela lê e fala assim, não tá pra mim não. Né, Sander? Corrigindo não tem defeito. O defeito é o outro ali, ó. Defeito é o trabalho meu. Defeito, você não sabe o marido que eu tenho. Você não sabe a sogra. Você não sabe o problema físico que eu tenho. Eu tô sempre caidinho. Você põe a culpa em tudo ao seu externo. Porque para corrigir um defeito, para fazer essa prece, você tem que ter coragem. Você tem que ser um cabra corajoso para enxergar que você não é perfeito. Ah, mas eu sou perfeccionista. Então você tem orgulho, porque perfeccionismo não é qualidade. Quem sabe, às vezes, você precisa fazer uma oração do que você se gabou até hoje. Eu sou uma pessoa estourada, eu sou assim mesmo, então faz uma oração para isso, porque não é bonito, é um defeito. Eu tenho pavio curto, faz uma oração para pavio curto. Senhor, abençoa aqui, me ajuda a corrigir o defeito do pavio curto. A pessoa nasceu com pavio curto, Sander? Não. O Evangelho já disse bem claramente que o defeito é do Espírito. Você nasceu com amor. Deus criou você com amor. Filho de peixe, peixinho é, não é assim? Essas coisas são todas nossas, não é de Deus, não. Pode ser que você até hoje se gabou disso, de não levar encrenca para casa, desaforo. Pode ser que até hoje você sempre falou assim, eu sou muito perfeccionista, por isso que eu não consigo trabalhar com ninguém. Você fala mascarando o que parece um defeito, mas dentro de você se ama ser perfeccionista, hein? Eu gosto tudo no lugar, sabe? Por isso que é difícil para mim trabalhar com os outros. Não, você é intolerante. Você quer as coisas não perfeitas, você quer as coisas do seu jeito. O perfeccionista, ele não quer que as coisas fluam. Ele quer que as coisas girem do jeito que ele formula dentro da mente. Que as pessoas ao redor pensem como está pensando. Então pode ser que você vá pegar essa prece e falar, Senhor, me ajude a me livrar e corrigir esse defeito que é ser perfeccionista. E pensar que só eu no mundo faço as coisas boas. Já que é para fazer, faça você mesmo. Não pede para os outros. Olha uma frase de perfeccionista. Quer fazer bem feito, faça você mesmo. Essa frase é errada. Essa frase deveria ser assim, ó. Quer fazer do seu jeito, faça você mesmo. Quer que o negócio seja feito? Então pede para os outros. Você acha que alguém... Por exemplo, você é um perfeccionista de limpar a casa. Aí você vê uma pessoa varrendo a sua casa. Você acha que essa pessoa pega uma vassoura? Pense em você mesmo. Você algum dia pegou uma vassoura e falou assim, eu vou varrer de qualquer jeito? Não, a pessoa vai varrer do jeito dela. E eu vou te falar uma coisa que pode doer, porque até hoje você reclamou das pessoas que fez isso na sua casa ou qualquer outra coisa que você possa estar imaginando aí. Ela fez 100% da capacidade dela. Ai, mas não, a pessoa joga sujeira embaixo do tapete. É o tamanho dela. Não é, Alciandro? Só para terminar, então, a reflexão que Albino Teixeira, do livro Passos da Vida, coloca para nós, eu vou trazer só uma aqui, ó. Não é ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. O que você está sofrendo não é ingratidão. O que você está sofrendo é a incapacidade de servir. Sabe a ingratidão que você sofre pelo filho que virou as costas para você? Eu lamento muito esse filho não compreender que Deus uniu essa família para ele ser grato. Mas eu vou te falar, se você tiver amor no coração, você faria tudo de novo. Agora eu conheço mães, pais que falam assim, se eu soubesse, eu não teria tido filho. Você ia perder a oportunidade de amar, porque amar é dar, é servir. Isso às vezes não volta aqui. Isso às vezes volta no plano espiritual em uma moeda totalmente diferente. De outra pessoa, eu digo, não diferente porque vai amor, volta amor. Agora você doa carinhos, afeto para o seu esposo, para sua esposa, e essa pessoa não retorna, então você não doou, você só fez uma troca.
Você está num comércio dentro do seu lar? Ah, eu tô cansada. Aqui em casa eu faço, ninguém reconhece. Então você não tá fazendo por amor, você está fazendo por reconhecimento. Você está num comércio dentro do seu lar? Ah, não vou dar afeto pro Oceander, não. Eu dou afeto, ele não devolve. É um comércio? Que você paga e tem troco e leva a mercadoria? Não, amor não tem nada a ver com isso. É lógico que nós queremos reciprocidade, mas às vezes não acontece. Porque você casou com uma pessoa que você vai ter que ensinar ela como fazer com exemplos. E às vezes é uma vida inteira. Você teve um filho que ele precisa de exemplos de amor, você prometeu que ia dar. Só que chega numa altura da vida que você está cansado de dar amor, então você nunca deu. Porque o amor, quanto mais nós damos, mais nós temos. Continue. Prossiga com seu amor, com seu bem. O que você sofre na ingratidão é o que você entregou com egoísmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, encontre dentro de você um único defeito a ser trabalhado por vez. Trabalhe uma semana inteira essa prece. Semana inteira. Você tem problema do seu filho? Eu amo demais meu filho, eu amo. Então tá, passa a orar que seu filho é de Deus. E aí você vai parar de pegar no pé dele. Parar de pegar no pé das amizades dele. Parar de pegar no pé das namoradas. E de tudo, porque o seu filho, por mais amor que você tem por ele, tem um vínculo maior. Ele tem um vínculo maior com Deus e com o anjo protetor dele. Então passa a orar que você vai entregar. Eu faço de tudo pro meu filho e agora eu entrego ele. Encontre um único defeito por semana e ora, e eu tenho certeza que vai dar certo. Não é, Luciana? Exatamente, meus amigos. E em busca de corrigir a si mesmo é a sabedoria do espírito imortal, que sabe que as dificuldades do mundo, muitas delas não existem. São questões de interpretação íntima. Por exemplo, para poder ficar mais fácil de entender essa minha reflexão aqui. Tem problemas que são criação da nossa mente. Tem problemas que são incompreensões e intolerâncias nossas. Talvez se você entrevistar 100 pessoas, nenhuma delas vai se dizer incomodada com aquilo. Por exemplo, eu moro aqui em São José do Rio Preto, nós moramos numa cidade bem quente. Então, se eu for intolerante com o calor, eu vou sofrer muito, porque não tem jeito de escapar. O clima não vai mudar por causa de mim. Se você perguntar para os habitantes aqui, o pessoal falou, não, estamos acostumados já, a gente liga um ventilador aí, se abana um pouco e usa uma roupinha leve. Então eu vou me incomodar demais e o problema está em mim, que sou intolerante com o local que tem a sua característica de ser quente. Né? Se eu quiser um ambiente mais fresco, eu tenho que me mudar para o sul ali, para Paraná, Santa Catarina. Sim. Agora você está aqui em Rio Preto, você está aí que nem o nosso irmão está aqui no Mato Grosso, lá no meio de Cuiabá, lá 40 graus com umidade extrema da Amazônia lá. Se você esperar ali fazer frio, cair neve, o erro está em você. E aí eu pesquisei aqui uma frase que eu achei muito bacana de um moralista francês que viveu no século XVI, chamado François de la Rochefoucauld. Nossa, o François tem uma frase que ele diz assim: se não tivéssemos tantos defeitos, não nos agradaria tanto notá-los nos outros. Olha que coisa. Sabe o que isso significa? Quanto mais a gente nota defeito nas pessoas, mais é sinal de que nós estamos aí capengando muito. Ai, meu Deus do céu, peraí que vamos recapitular isso aí, porque o puxão de orelha é forte, hein? Gente, vocês não liguem não, que nós damos aqui puxão de orelha em nós, viu? Em nós mesmos aqui. Na verdade, não é em vocês, nós estamos aqui em nós, ó. Tá vendo defeito demais nos outros? Significa que você tem muitos também. Porque as pessoas já virtuosas sabem compreender a falha no outro. Então, é um defeito nosso ficarmos procurando defeito nos outros. Se você conseguir eliminar isso da tua vida, ou diminuir muito, ei, mas tua vida vai andar bonita, hein? Vai ser aquele cavalo que corre assim no deserto a 60 por hora. A coisa vai fluir. Nós perdemos tempo demais nos preocupando com
as limitações dos outros. Você reparou, pessoas virtuosas? Elas não falam do defeito de ninguém, por mais que elas observem e consigam identificar. Ninguém é tolo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós a lição da caridade, que é a indulgência, a benevolência com os defeitos alheios. Ou seja, eu preciso identificar isso neles e isso não me contaminar. O único defeito que eu tenho que me preocupar mesmo é aquele que eu carrego dentro de mim, que são os chamados demônios, os nossos demônios íntimos. Se eu não descobrir que o problema está em mim, eu vou ficar buscando alternativas fora, e essas alternativas, ao identificá-las, eu não vou conseguir corrigi-las. Olha que coisa. Porque eu não consigo mudar o outro. Aliás, a maneira como a gente consegue mudar as pessoas é um tanto quanto interessante. É com o nosso exemplo, é com a nossa mudança. Se você mudar e adquirir virtudes, talvez, algumas poucas pessoas ainda, e já está aumentando esse número, esse percentual, algumas pessoas vão se inspirar na tua transformação. Essa é a única maneira que tem da gente conseguir mudar alguém. Ser exemplo. Mostrar que você superou as suas limitações. Então, esse capítulo aqui, esse item do capítulo 28 do Evangelho, para corrigir um defeito, é uma introspecção que a espiritualidade nos recomenda fazer todos os dias, pedindo para que, aliás, nós pedindo para a espiritualidade não para que eles venham trazer para nós uma solução, mas sim para nos dar força, como é a recomendação da espiritualidade, que a gente se comprometa em adquirir a força necessária para que nós aprendamos a superar esses defeitos. Então, como a Estela bem usou o exemplo aí, da alimentação, por exemplo, excessiva, de falar mal dos outros, de ficar reparando o defeito dos outros, de termos hábitos infelizes, hábitos, por exemplo, como a preguiça em excesso, que traz aí incontáveis transtornos, a maledicência, o desdém, a ironia que fere, a ironia debochada. Se nós conseguirmos nos comprometer, pelo menos com um desses defeitos que a gente considerar aí o mais grave, e bater firme todo dia contra ele, como está aqui a recomendação. Fala assim aqui, ó. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, por exemplo, comer demais, a falar mal da vida dos outros demais, a ser irritado demais, me magoar facilmente. Poxa, eu me magoo fácil, qualquer coisinha eu estou magoado. Não pode ninguém olhar meio tortinho para mim, já estou magoado já. Quer dizer, é um defeito, melindre, um indivíduo melindroso, um indivíduo ainda muito orgulhoso, né? Ainda achando que as pessoas têm a obrigação de lhe servir. Esse é um defeito grave também, que traz infelicidade profunda. Você imaginar que as pessoas deveriam agir de tal forma. Então, nós temos aqui, meus amigos, diante de nós, uma doutrina que não está preocupada se você vai ser espírita. Ela não tá nem um pouco preocupada. Os espíritos não estão preocupados se você vai se tornar espírita. Os espíritos superiores, como aqui esse representado aqui nesse quadro, o nosso governador espiritual, ele não está nem, na palavra certa, não é preocupado, ele está assim desejoso de que a gente descubra essas ferramentas que foram oferecidas sob o comando dele para nós. Vocês observem que são informações de cunho moral para que a gente se transforme, para que a gente seja feliz. Quer dizer, não estamos aqui tentando enfiar o dedo na tua ferida, não. Nós estamos aqui tentando fazer uma reflexão para que nós intimamente, não precisa contar para ninguém, intimamente perguntemo-nos: qual que é o defeito que eu carrego, que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de não ter mais? Como a Estela bem disse, perfeccionismo muita gente conta como sendo vantagem, como sendo algo de glória, né? Sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas todas. Então seja perfeccionista, mas não incomode ninguém com o seu defeito, porque é um defeito. É passar da medida do equilíbrio. O relaxo, o desleixo é o 8, vamos dizer assim. O perfeccionismo é o 80. Então tudo que passa da medida é defeito.
Ah, eu tomo muita água todo dia. Falei, quanto você toma? Eu tomo 8 litros de água por dia. Sou um cara que bebe água demais. Logo, você vai ter problemas renais sérios, que os rins não dão conta de filtrar tanto líquido assim não, gente. A não ser que você tenha aí 1,98 m, seja um atleta e pese aí pelo menos 130 quilos. Aí talvez você possa beber essa quantidade de água. Um atleta faz aí aqueles crossfit daí pra cima. 8 litros d'água, tá de brincadeira comigo. Mas a água não faz bem? Tô tomando 8 litros d'água por dia. Então, mas nesse tanto faz mal. Não pode tomar 8 litros d'água por dia. Mas você pode tomar uns 3,5, 4 horas, estourando 4. Então tudo que passa da medida é defeito. E quando eu reparo muito no defeito dos outros, é porque eu tenho muitos defeitos. É porque eu tenho facilidade de identificação, porque tem tantos em mim, então eu identifico nos outros facilmente. Conforme a gente vai adquirindo virtudes, nós vamos deixando de lado essa ânsia de ficar reparando e apontando o dedo para as pessoas. Vamos pensar nisso? Vamos nos comprometer? Mas qual que é a vantagem disso? O que eu ganho com isso? Você vai ganhar paz. Você conhece? Muito, né? Você conhece alguma coisinha aí melhor na vida do que ter paz? Não, quer ter razão. Não, mas a melhor coisa que tem na minha vida é ter dinheiro. Ou então é ter saúde. Tá cheio de gente, cheio de dinheiro, cheio de saúde, não tem paz, meu irmão. Não vive bem. Tem um corpo escultural, uma saúde de ferro. Nada no dinheiro, nada em nota de 100, na piscina, igual do tio Patinhas lá. Tá infeliz. Porque não está corrigindo a si mesmo. Não está em busca de reforma íntima. E somente a reforma íntima vai nos dar ascensão espiritual. Não tem como você fugir disso. Ah, mas não tem jeito de eu me elevar não, fazendo bastante oração? Ou eu vou, não foi o seguinte, então eu vou no centro todo dia agora. Na hora que voltar à quarentena, eu vou começar a ir todo dia. Ó, você vai no centro para aprender a se transformar. Porque o fato de ir no centro só não basta. O fato de você ser um fiel, alguém que realiza estudos doutrinários, alguém que serve ali o pessoal, só isso não é o suficiente. Se você não começar a descobrir que é preciso melhorar a maneira como você trata as pessoas, você pode ir todo dia no centro, você vai lá todo dia, mas as pessoas não vão gostar de você lá. Se você é alguém presente na sua família, liga para todo mundo para saber como é que está todo mundo, mas age com grosseria, ou age com cobrança, quer dizer, quer que as pessoas respondam na hora, quer que elas façam o que você quer. Vamos, não, mas eu estou me preocupando com elas, velho. Você quer o quê? Você se preocupa, mas você sufoca também. Você não dá liberdade para elas agirem como elas desejam. Então, para tudo tem que ter um bom senso. O bom senso sempre vem da seguinte premissa: meu direito termina onde começa o do outro. Eu preciso respeitar o outro como eu gostaria que ele me respeitasse. Às vezes o outro pensa de uma maneira que eu não concordo ou que eu não gosto, mas é a maneira do outro ser. Eu preciso entender isso. Meus amigos, existem muitos defeitos em nós que são disfarçados de virtudes. Nós precisamos rebuscar isso. Como falamos há pouco do perfeccionismo, do excesso de zelo, o excesso de zelo pode ser um sufocamento que provocamos nas pessoas com quem nós até amamos mesmo, de verdade. Acredito que se ame. Mas é preciso ter esse bom senso, fazer essa autoanálise. Será que eu não estou passando da medida? Será que às vezes eu estou achando que eu estou virtuoso e eu não estou percebendo que eu estou incomodando as pessoas? Vamos pensar nisso? A espiritualidade não está nos recomendando aqui. Faça orações, peça forças e se comprometa com os amigos espirituais. Me ajudem a não me ligar com aqueles que querem que eu potencialize os meus defeitos, os chamados espíritos imperfeitos, às vezes zombeteiros, às vezes aqueles espíritos que estão tentando provocar em nós uma obsessão por fascinação, trazendo para nós uma informação batida na mente, dizendo assim: você é ótimo, você é maravilhoso, você é o cara, você sabe tudo, ninguém sabe mais do que você. Perigo. Aí sabe o que acontece? Se a gente acreditar nisso, a ruína chegou. A ruína de não perca uma discussão por nada. Quem sabe, eu sei das coisas. Sou uma pessoa vivida. Tem 38 anos de doutrina espírita. Ou coitado de você, né? Só você faz isso aqui. Gente, eu conheço gente assim.
Não perde discussão por nada e tá errada. Às vezes a pessoa tá certa. Às vezes ela tem razão. Só que ela fala de um jeito arrogante. Ela age com prepotência. É defeito. Mas como assim? Pera aí, não tô entendendo. O cara tá certo, ele tem conhecimento, mas ele tá errado. Tá. Ele tá errado pelo jeito de se expressar. Desrespeitoso, irônico, debochado, prepotente, narizinho em pé. Eu sempre tive comigo, vou confessar para vocês aqui, desde menino, eu sempre admirei muito pessoas inteligentes, sabe? Conheço muita gente muito inteligente, mas quem eu admiro de verdade hoje são as pessoas humildes, as pessoas fraternas, as pessoas que às vezes nem têm tanto conhecimento assim, mas agem de uma maneira tão doce, tão respeitosa, que eu fico pensando assim, olha, eu troco qualquer intelectualidade para ser igual a esse cara aí, viu? Eu troco aí anos de estudo, centenas de livros lidos e decorados e mentalizados aí as páginas, as citações, os capítulos, que livro que tá, que livro que não tá. Eu troco isso tudo para ser meio parecido com esse cara aqui, que age de maneira tão agradável, tão gentil. E a pessoa é tão, assim, no sentido literal da palavra, a pessoa é gostosa de estar perto. É gostoso estar perto da pessoa. É leve, né? É. Então nós precisamos dar atenção a isso. Para a nossa própria felicidade, hein? Você pensa assim, esse povo está ensinando a gente, esse negócio de doutrina espírita fica ensinando a gente a ficar tratando bem os outros. E aí, quando vai chegar a hora do meu pagamento? Fala, pois bem, meu irmão. Enquanto você estiver em ação no bem do outro, o teu pagamento já chegou. Teu pagamento é você usufruir da chamada paz, como nós falamos aqui. Paz na mente, paz de espírito. Paz de dormir à noite tranquilo, sabe? Ficar ali, fiz o que eu pude hoje, não destratei ninguém, não agi com ironia, não desrespeitei as pessoas, não fui grosseiro, não fui prepotente. Às vezes eu até tinha razão lá, mas eu vi que se eu falasse alguma coisa, ia parecer que eu tô querendo me aparecer, sabe? Então eu peguei e fiquei quieto. Não ia prejudicar ninguém mesmo, aquela informação, então deixei passar batido, porque senão ia soar como eu sendo alguém sem noção, sabe? Então, meus amigos, vamos tentar estudar mais isso. Maneiras de não incomodar as pessoas, maneiras de beneficiar as pessoas, maneiras de nos transformarmos em seres produtivos, que as pessoas têm satisfação de estar perto. Vamos pensar nisso? Vamos? Vamos para a nossa prece final, então? Sim. Só que dá um spoilerzinho que nós vamos estudar semana que vem, que é algo que eu acho que ninguém passa. Duvido que alguém passa por isso, hein? Resistir uma tentação. Ninguém passa por tentação, né, gente? Vocês passam por tentação, não? Das mais variadas, hein? Desde um bolo de chocolate até um iPhone esquecido no banco da missa, hein? Desde um bolo de chocolate até uma tentação aí, uma pessoa bonita ali que parece que tá se insinuando pra você, né? Como é que vai ficar aí o teu matrimônio, né? A tua fidelidade. Tentação, bom, nós vamos falar disso semana que vem. Para resistir a uma tentação na próxima semana. Falar mal dos outros. Nossa. Vem até aqui assim a tentar. Tentação de ficar brigando por política na rede social. Ai, meu Deus do céu, hein? Jesus amado. O pessoal tá se perdendo, hein, gente? Tá spoiler, mas não, chega. Vamos falar disso semana que vem. Vamos para nossa prece, então? E aí em seguida tem uns recadinhos aqui, e uns convites legais, e umas novidades aqui do Desenho que Fala e da nossa editora. Opa! É o gatinho do telefone da Lívia. Ah, tem um gatinho do telefone da Lívia aqui que é um sal. Vocês escutaram um miado aí ou não? Não? É. Tem um miado aqui do telefoninho da Lívia, que a gente ficou monitorando o pessoal do YouTube. Ó, gente, eu vou apresentar pra vocês o celularzinho da Lívia. Dá uma olhada, ó. Mas arrasta esse telefone pra todo lado o dia inteiro, ó. Já tá comido aqui atrás, a capinha, ó. Tá um forféu isso aqui, viu, gente? É uma figura. Vamos pra nossa prece? Agradecer a audiência de hoje aqui. Pelas minhas contas aqui, em média 350 aparelhos ligados, 120 no meu perfil, 122 na Rede Amigo Espírita, mais 92 aqui no YouTube, mais uns 30, 25, 30 no Instagram.
Obrigado a todos pela companhia conosco aqui. Vamos para a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus, nosso grandioso Mestre, governador do nosso planeta e de nossas almas, amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, nosso Criador, queremos abençoar a vida, Mestre, transformando a nossa existência em um grande manancial de gratidão, de capacidade de servir. E pouco a pouco vamos eliminando os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas ignorâncias. E no lugar de uma ignorância, colocamos o conhecimento, esse conhecimento que nos liberta. Bendita a doutrina espírita, Senhor Jesus. Bendito o Evangelho, que nos oferece as condições favoráveis para que dentro da nossa ainda limitada compreensão possamos nos comprometer a desejar profundamente colocar em prática as virtudes que viemos buscar. Mais mansuetude, pois o Senhor nos disse, Mestre, que os mansos herdarão a terra, aqueles que não entram em conflitos. Mais benevolência, quando o Senhor nos disse para que nós não julgássemos, pois então seríamos julgados também. Mais leveza de espírito, quando o Senhor nos disse: dai graças a tudo, pois essa é a vontade do Pai. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão nosso que, ligado nessa corrente grandiosa, ligados todos que estamos, somos muito mais fortes. É muito perceptível, Mestre, que essa corrente do bem tem trazido para nós tantos benefícios, tem nos feito pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais confiantes, com mais fé, com mais determinação em vivermos uma vida plena e não deixarmos os dias e as horas passarem apenas esperando que uma existência tão valiosa possa acabar logo. Passamos a amar a nossa vida, Mestre. Cada dia que passa, com o conhecimento que vamos adquirindo, estamos amando mais estarmos aqui, enchendo o nosso coração de alegria, de gratidão. E com essa força, com essa luz, com os pensamentos interligados que se potencializam sobremaneira, quero direcionar, Senhor Jesus, essa luz que sai de nossas mentes, interligadas nesse estudo, com esses irmãos tão valiosos que nos acompanham. Direcionar essa luz a todas as pessoas que sofrem desse planeta, sejam elas por qualquer problema que seja, pelo Covid, pelo câncer, pelas doenças mentais, psiquiátricas, pelas pessoas que passam por desconfortos morais, desconfortos materiais, pela falta do necessário, aqueles irmãos nossos que nesse momento sentem fome, sentem frio, sentem sede. Senhor Jesus, quero iluminar a mente de todos os governantes, sem exceção. Todos precisam de uma mente tranquila para poder direcionar as nossas vidas. Quero abençoar o nosso presidente, o nosso governador, os nossos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, para que possam fazer boas escolhas para o bem de todos. Senhor Jesus, quero abençoar a minha amada São José do Rio Preto. Quero abençoar a nossa querida Rede Amigo Espírita, que proporciona diariamente tanto material tão valioso, que tem iluminado e salvado tanta gente da depressão, do suicídio. Quero abençoar cada irmão que nos fortalece nessa corrente do bem. Senhor Jesus,
Muito obrigado por nos permitir estar aqui. Te rogamos, Mestre, permissão de novamente aqui estarmos na próxima semana, gozando de uma saúde física e espiritual, aquela que merecemos, Mestre. Obrigado a Deus, obrigado, amigos espirituais, por estarmos juntos nessa manhã. Senhor Jesus, queremos caminhar contigo, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, nós agradecemos imensamente que vocês estejam aqui conosco. Se não fosse vocês aí, se a gente ligasse aqui o aparelho, tivesse ninguém assistindo, a gente faria o estudo aqui, eu e a Estela, não faria sentido nenhum divulgar algo que ninguém vê. Então, se está servindo para nós, se está servindo para vocês, é motivo para nós de grandiosa alegria. Muito obrigado, de coração.